Olá pessoal, nós estamos agora na terceira videoaula sobre lógica de programação e nessa aula nós vamos agora trabalhar com diagramas de blocos. O que é diagramas de blocos? O diagrama de blocos é uma forma padronizada e eficaz para representar os passos lógicos de um determinado processamento ou de um determinado programa. Na verdade, o diagrama de bloco é uma outra forma de representar o programa, é uma alternativa à escrita de algoritmos. Ou seja, você pode representar o programa de duas formas: escrevendo algoritmos, como nós aprendemos nas videoaulas passadas, ou desenhando, desenvolvendo um diagrama de blocos, tá certo? Então serve para a mesma coisa, tá certo? Bom, o diagrama de blocos facilita a leitura do algoritmo, pois permite uma leitura mais dinâmica e clara. Se formos fazer uma comparação então entre o diagrama de blocos e o algoritmo em si, escrito, passo a passo, o diagrama de blocos permite uma leitura muito mais fácil. Porém, temos uma desvantagem quando vamos usar o diagrama de blocos, que é o tamanho ou a quantidade de papel que nós vamos utilizar para imprimir, caso queiramos imprimir, ou o tamanho desse documento. O tamanho do documento vai aumentar significativamente, porque no lugar de uma linha escrita, nós vamos desenhar um símbolo. E esse símbolo vai ocupar mais espaço do que a linha, certo? Porém, vai permitir uma leitura muito mais fácil, ou seja, uma vantagem que é a facilitação na leitura e uma desvantagem que é no tamanho do documento, certo? De qualquer maneira, precisamos então aprender essas duas formas, porque são duas formas práticas e são duas formas bem difundidas no desenvolvimento de sistemas e bastante utilizadas. Bom, para se construir diagramas de blocos é preciso conhecer a simbologia, ou seja, nós vamos desenhar algo, certo? Nós vamos agora representar um programa através de desenho, através de figuras. Existe uma simbologia, nós vamos aprender essa simbologia. Existe um padrão, nós vamos aprender esse padrão, tá? Existe uma simbologia padrão e reconhecida internacionalmente, usada na criação de diagramas de blocos. Isso torna a interpretação universal e evita erros de leitura, certo? Então não é só sair desenhando, eu preciso conhecer cada símbolo para que ele serve, ou seja, o que ele representa dentro daquele diagrama, para que eu possa escrever corretamente o meu diagrama de blocos. Não é nenhum bicho de sete cabeças, você vai perceber daqui a pouco. Existem muitos símbolos, e na medida em que novas tecnologias e dispositivos são criados, novos símbolos são criados para representá-los, tá certo? Nessa videoaula, nós vamos aprender os símbolos básicos, que vai permitir que construamos a maior parte dos algoritmos, ou a maior parte de um determinado algoritmo, tá? Logicamente que, de acordo com a complexidade daquela solução que você vai representar ou daquele programa, pode ser que você precise de um símbolo que não vai estar inserido nessa videoaula. Mas aí a prática e o seu dia a dia vai permitir que você conheça ou descubra qual o símbolo ideal para representar aquilo que você deseja representar, certo? Para efeito de didática, para efeito de aprendizado, não é necessário mais do que os símbolos que você vai aprender aqui, porque o objetivo dessa videoaula é ensiná-lo como construir o diagrama, é colocá-lo em contato com os diagramas de blocos. Muito bem, a princípio vamos conhecer então os quatro principais desenhos, os quatro principais símbolos para se construir diagramas de blocos, tudo bem? O primeiro símbolo chama-se terminal, e ele representa o início ou o fim de uma rotina ou de um programa. Lembra quando a gente, nas videoaulas passadas, quando nós estávamos desenvolvendo algoritmos, sempre começávamos os algoritmos com a palavra início, sempre terminávamos com a palavra fim. Essa é uma regra, é uma premissa na construção de algoritmos. Comece sempre na primeira linha colocando a palavra início, finalize sempre com a palavra fim. Quando formos representar essa mesma solução, utilizando diagramas de blocos, nós vamos utilizar o terminal, para representar o fim, o início, e também vamos usar o terminal para representar o fim, ou seja, o início e o fim daquela rotina vai ser representada por este símbolo, tudo bem?
O segundo símbolo chama-se processo, ou seja, representa um processo, certo? Por exemplo, somar dois números. Eu recebi dois números do usuário e agora preciso somar, preciso processar essas informações para gerar um produto disso, né? Para gerar um resultado, para atingir um objetivo. Então eu represento esse processo com esse símbolo que está do lado da palavra processo, tá certo? Muito bem. O terceiro símbolo chama-se entrada, representa uma entrada esse símbolo. Ele indica a entrada de dados pelo teclado ou pelo mouse. No caso, imagina que eu preciso receber dois números para somá-lo. Então, como que eu represento essa entrada de dados? Como que eu represento esse ponto do programa onde o usuário vai inserir esses dados, vai entregar esses dados para o sistema? Eu utilizo esse terceiro símbolo, que é o símbolo que representa entrada de dados. Tudo bem? O quarto símbolo representa uma saída de dados, ou seja, ela indica a exibição de dados na tela ou o envio desses dados para a impressora. Tá? Então, no caso desse mesmo algoritmo, né, dessa mesma solução, onde eu somo dois números e exibo o resultado, esse símbolo, o símbolo de saída, nós usaríamos para representar a exibição do resultado da conta para o usuário. Tá bom? Com o lançamento de novas tecnologias, os sinais de entrada e de saída podem representar outros meios de entrada, além de teclado, do mouse, da tela ou da impressora. Tá? Não se preocupe. O que estamos querendo dizer? Independente do lançamento de novas tecnologias, né? Ou seja, de novas formas de dar entradas de dados ou saída, ou de exibir dados, ou seja, né? Enfim, a forma de representar isso no diagrama é sempre o mesmo. Sempre se for entrada, vai ser o terceiro símbolo. Se for saída, o quarto símbolo, independente da tecnologia que está sendo usada, tá certo? Antigamente nós não tínhamos mouse, era só teclado. O símbolo de entrada era o terceiro símbolo desse slide. Quando foi criado o mouse, não mudou o símbolo, não existe um símbolo específico para o mouse. Esse símbolo aqui indica o que é a entrada de dados. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos a um exemplo, tá? Quando vamos criar um diagramas, quando criamos diagramas de blocos, não é só desenhar. Dentro de cada símbolo é preciso descrever, né, sucintamente o que aquele símbolo especificamente está representando, tá? Por mais que a gente saiba que ele é um símbolo de entrada, um símbolo de saída, um terminal, assim por diante, ou um símbolo de processamento, mas a gente precisa saber, por exemplo, se é de entrada, o que está entrando, se é de saída, o que é que está saindo, se é de processamento, o que está sendo processado. Como que sabemos disso? Escrevendo dentro do bloco aquilo que aquele bloco está fazendo, tudo bem? Bom, nós vamos criar um diagrama de bloco que vai representar uma solução, ou seja, vai representar um programa que vai receber dois números e vai exibir a soma desses números, tudo bem? Então, fizemos isso em videoaulas passadas, utilizando a escrita de algoritmos. Vamos fazer a mesma coisinha, só que agora utilizando a construção de diagramas de blocos, tudo bem? Vamos começar a desenhar o nosso diagrama, vamos começar a construir então o nosso diagrama. O que primeiro vai ter no meu diagrama? Um terminal para representar o início do programa. Então está aí. Eu desenhei o símbolo de terminal e escrevi dentro dele a palavra início. Tudo bem? Qual o segundo passo? O segundo passo seria receber o primeiro número, receber nenhum. Eu represento esse segundo passo com um símbolo que representa entrada de dados. Tudo bem? Lembra do slide passado? Então esse é o símbolo que representa uma entrada de dados. Agora eu preciso receber o segundo número. Então eu vou repetir esse símbolo de entrada de dados para receber N2, que é o segundo número, tá? Então tem ali um terminal para representar o início, tem duas figuras idênticas, que são figuras que representam entrada de dados. A primeira figura para receber N1, a segunda para receber N2, tá certo? O quarto passo seria processar essas informações, e por isso eu estou utilizando um símbolo que representa processamento. E o que vai ter dentro desse processamento? Olha, está dizendo que R recebe N1 mais N2, ou R é igual a N1 mais N2. Eu estou dizendo que a variável R vai receber a soma
dos dois números que eu recebi anteriormente, N1 mais N2, tá certo? Quando esse processamento for finalizado, em R eu terei a soma dos dois números. Vamos dizer que em receber N1 eu recebi o número 5, e em receber N2 eu recebi o número 6. Ao terminar o processamento, né, que está representado por esse símbolo, aí o quarto símbolo desse diagrama, eu terei R igual a 6 em N1, né, mais 5 em N2, que vai dar 11. Então, R vai receber 11. Tudo bem? Qual o próximo passo? Exibir R. E para exibir algo, eu preciso utilizar o símbolo para representar, né, a exibição de algo em um diagrama de bloco. Eu preciso utilizar esse símbolo de saída, tá certo? Veja como eu já utilizei o símbolo de terminal para iniciar, o símbolo de entrada de dados para receber N1 e para receber N2. Utilizei o símbolo de processamento para fazer a soma e jogar em R. E agora estou utilizando um símbolo de saída para exibir o valor de R, tudo bem? Que é 11, nesse caso do nosso exemplo, certo? E agora, para finalizar o programa, eu utilizo de novo um terminal com a palavra fim dentro dele. Então, o primeiro terminal lá em cima, ele serviu para iniciar o programa. E o último símbolo de terminal também serviu para que finalizássemos o programa. Então, veja, não há segredo nenhum na construção de diagramas de blocos, tá bom? Conseguimos aqui nesse exemplo utilizar todos os símbolos que nós conhecemos nessa videoaula, certo? Bom, pessoal, agora nós vamos conhecer um outro símbolo muito utilizado, que é o de decisão. Esse símbolo é muito utilizado, né? Vamos conhecer o seu formato? Esse é o formato do símbolo que representa uma decisão. Em que situação que você utiliza? É mais ou menos assim, fazendo uma comparação com a vida real, né? É assim, eu preciso ir no supermercado e comprar algumas coisas, eu não tenho dinheiro em casa, mas eu também não tenho certeza se o meu saldo é suficiente para comprar aquilo. Eu sei que o produto custa, sei lá, R$30. Eu não sei se o saldo na minha conta vai permitir comprar esse objeto, porque eu não sei quanto eu tenho na conta. Eu imagino que pode ter mais de 30 ou menos de 30, tá certo? Então o que eu faço? Eu vou ao banco, sacar o dinheiro. E aí, lá eu vou tomar uma decisão. Se o valor do saldo na minha conta for maior que 30, eu saco e vou comprar o meu produto. Se não, eu retorno para a minha casa. Não compro o produto. Então, veja, foi uma decisão. Nesse caso, se eu tivesse que representar isso no diagrama de blocos, eu representaria com esse símbolo aqui essa decisão, ou seja, esta alternativa, essa mudança, né? Ou seja, essa possibilidade de um fluxo diferente das ações. Quando eu chego ao banco, duas coisas podem acontecer. Ou eu prossigo para o supermercado, ou eu volto para casa porque não tinha dinheiro suficiente para fazer a compra. Tudo bem? Então, esse símbolo aqui que a gente utiliza. E nós vamos agora, no próximo slide, fazer um exemplo utilizando esse símbolo para que você entenda melhor o uso desse símbolo. Tudo bem? Bom, o símbolo de decisão, eu acabei de falar, né, permite flexibilizar o fluxo da execução do código de acordo com as diversas possibilidades possíveis no processamento de uma tarefa, tudo bem? Eu citei agora, fazendo esse exemplo com a vida real, duas possibilidades, mas pode ter mais de duas possibilidades, pode ter 3, 4, 5, enfim, tá? Cada símbolo de decisão permite que você tome 3 caminhos diferentes. Então, se houver mais possibilidades, você teria que abrir, né, um outro símbolo para que você pudesse sair por mais 3 caminhos, possíveis caminhos e assim por diante. Tudo bem? Bom, o que nós vamos fazer agora é um exemplo, um exemplo bem parecido com o que acabamos de fazer, né? Ou seja, fazer um programa que some em 2 números e exiba o resultado, só que agora uma pequena variação para que a gente consiga utilizar esse símbolo, que é o símbolo da decisão. Então veja bem, olha só que parecido que é essa solução. Agora nós vamos receber 2 números e vamos também exibir a soma. Só que não só a soma, nós podemos exibir a soma ou a subtração desses 2 números, de acordo com a escolha do usuário. Melhor explicando, nós vamos receber 2 números, o usuário vai dizer o que ele deseja fazer com esses 2 números, se ele quer somá-los ou se ele quer subtrair o primeiro do segundo. Tudo bem? De acordo com a escolha do usuário, e daí é que entra aquele símbolo de decisão, é que o programa vai tomar um ou outro caminho. Ou seja, ou ele vai processar uma soma, ou ele vai processar uma subtração. E depois vai exibir o resultado desse processamento, seja a soma ou seja a subtração. Vamos construir o nosso algoritmo? Primeiro a gente começa com um terminal. Dentro do terminal tem a palavra início para, né, representar o início do programa.
Agora nós vamos receber o N1, até aqui nenhuma mudança em relação ao nosso primeiro exemplo, tudo bem? Um símbolo de entrada para representar receber N1. Depois um símbolo novamente de entrada para receber N2, até aqui nenhuma novidade. Só que o que eu fiz agora? Agora nós vamos receber oper. É uma variável que representa operação, tá? Eu chamei de oper, mas na verdade eu vou receber. Vamos imaginar, pessoal, que esse exemplo nosso é de um programa que permite fazer de duas uma coisa, ou seja, ou ele soma ou ele subtrai, só isso, tá? De acordo com o que ele colocar ali, ele vai fazer uma coisa ou outra. Ou seja, nesse quarto passo, que é receber oper, eu vou receber uma informação do usuário dizendo se ele quer somar ou se ele quer subtrair. Só isso, tá? Eu só tenho essas duas possibilidades. Então, veja, eu recebi N1, recebi N2 e agora recebi o tipo de operação que o usuário quer fazer. Guardei na variável oper, chamado oper. Olha agora o símbolo de decisão entrando aqui no nosso algoritmo. Olha só. Eu fiz agora um teste para saber que tipo de informação o usuário inseriu em oper. Ou seja, no quarto passo, né? No primeiro eu tenho início, no segundo passo tem um receber N1, no terceiro passo tem um N2, receber N2, né? No quarto passo eu tenho um receber oper. Agora eu vou fazer uma análise dessa informação que eu recebi para saber o que é que o usuário informou. Tá? Aí eu faço um teste, olha, oper é igual a soma. Eu faço uma afirmação dentro do programa e o programa vai avaliar se essa afirmação é verdadeira ou não. Tá? Será que oper é igual a soma mesmo? Isso vai depender do quê? Do que o usuário fez, né? Do que o usuário informou. Vamos imaginar que sim. Tá? Nós estamos construindo esse diagrama, então, olha só, nós estamos avaliando uma possibilidade. Na construção do algoritmo é preciso ter essa visualização. Vamos agora por possibilidade. Vamos imaginar que vamos construir pelo caminho da possibilidade que ele tenha dito que quer fazer uma soma, ou seja, oper é igual a soma? Sim. Então tá bom. Se é sim, eu vou somar, certo? Então, R vai receber N1 mais N2. Por que R recebeu N1 mais N2? Ou seja, por que eu somei? Porque oper é igual a soma. O usuário disse que era para somar. Tudo bem? Essa é uma possibilidade. Depois que ele processa, ele vai para o próximo passo. Não vamos agora ver o que é que vai acontecer no próximo passo, tá? Vamos agora estudar a outra possibilidade, porque eu disse que nós podemos ter duas possibilidades aqui. Uma é que o usuário queira somar, outra é que o usuário queira subtrair. Muito bem. Digamos então que ele não queira somar. Digamos que ele disse que não quer somar, tá? Ou seja, não é para somar. Como eu disse que o programa só tem duas possibilidades, se não é para somar, é para fazer o quê? É para subtrair, certo? Então, se ele disse que não era para somar, ou seja, se oper não é igual a soma, ou seja, oper é igual a soma, não. Beleza, então se não, então eu vou subtrair. R, em vez de receber N mais 1, vai receber N menos N2, N1 menos N2. Preste bastante atenção nessa diferença, tá, pessoal? Ó, no fluxo, na possibilidade onde ele diga que sim, que oper é igual a soma, eu digo que R recebe N1 mais N2. Agora, na análise da possibilidade do não, ou seja, oper não é igual a soma, ele não vai somar. Veja que está escrito diferente. R recebe N1 menos N2. Eu estou subtraindo, tá certo? Depois que ele faz o processamento, ele vai para o mesmo ponto, ou seja, o fluxo se encontra novamente. Então é como se fosse um rio ali, ficou uma ilha no meio. Ó. Chega num ponto, o rio ou ele vai para a direita, o sim, ou ele vai para a esquerda, ou não, tal, mas se encontra lá na frente de novo, tá bom? O que é que vai acontecer depois do processamento, seja ele qual for, seja somar, seja subtrair? Exibir R. Por que exibir R? Porque se eu somei, R contém a soma. Se eu subtrair, R contém a subtração. Então, a partir daqui, eu posso seguir o fluxo pelo mesmo caminho. Eu vou exibir R e vai estar lá ou a soma ou a subtração, de acordo com o que o usuário escolheu. Tudo bem? Para finalizar, eu represento com um terminal de novo o fim do programa. Alguma dificuldade nesse ponto? Né? Vamos ler de novo? Vamos agora ler o nosso algoritmo? Vamos primeiro ler esse algoritmo utilizando a possibilidade de ele dizer que sim, que é para somar, tá certo? Primeira figura, início. Segunda figura, receber N1. Terceira figura, receber N2. Quarta figura, receber oper, ou seja, o que é para fazer, certo? E agora vamos analisar. Oper é igual a soma.
Vamos analisar a possibilidade de que seja sim, ou seja, OPER é igual a soma, ele quer somar. Então R recebe N1 mais N2, tá certo? E depois exibe R e depois fim. Agora, pegando o caminho do não, ou seja, ele diz que não é para somar, início, receber N1, receber N2, receber OPER. OPER é igual a soma? Não. Então R recebe N1 menos N2. Eu exibo R, que vai conter a subtração, e depois finalizo o programa com o símbolo de terminal e a palavra fim dentro do programa. Creio que vocês tenham entendido a videoaula de hoje. Agradeço pelos que assistiram às demais videoaulas, né? As videoaulas que eu já postei, a videoaula número 1, a videoaula número 2, e também assistiram a videoaula número 3, essa videoaula. Muito obrigado, até a próxima videoaula.